Você já encontrou o seu propósito de vida? Você sabe quais as consequências de você não ter colocado em prática o seu propósito de vida? Então, existem dois propósitos de vida. O propósito de vida pessoal, que envolve as suas realizações pessoais, e o propósito que envolve um benefício para a humanidade. Mas se for pensar profundamente, não existe tanta separatividade entre esses dois tipos de propósito. Então, assim, é importante que esse propósito de vida, ele já comece a ser construído lá atrás, desde a infância. Então, a construção dessa criança, em que envolve as etapas, o que eu considero, que eu sempre chamo de etapas do programa biológico, em que envolve uma boa gestação, que essa criança venha de um parto natural, que seja amamentada de forma correta, que passe pelas etapas do rolar, do rastejar, do engatear, até ele ficar de pé quando nascem os incisivos centrais e eles se tocam. Então, quando essas etapas elas são cumpridas de forma correta, isso vai facilitar você encontrar o seu propósito de vida e colocá-lo em prática. Então, quando há algum desvio em uma dessas etapas ou quebra de uma dessas etapas, a tendência é que dificulte você encontrar esse propósito de vida e que você possa colocar esse propósito no mundo. Então, é importante perceber que você a profissão que você escolheu, que o trabalho que você escolheu, se esse trabalho, ou pelo menos você foi induzida a escolher, se esse trabalho te traz paixão, se você se sente apaixonado por aquilo que você faz. Eu costumo dizer que tem a ver muito com o elemento fogo, que te traz esse entusiasmo. Então, é importante você perceber se o que você faz te traz isso, te traz esse entusiasmo, se você respira o propósito de vida, se você respira aquilo que você faz. Porque normalmente as pessoas têm uma tendência a buscar algo pensando primeiro no retorno financeiro. Esse não é o caminho. O retorno financeiro, ele deve vir como uma consequência do que você faz. E se perguntar, esse propósito de vida que eu tenho como propósito de vida, ele beneficia a humanidade? Entender que você também faz parte desse conjunto, se está beneficiando a humanidade, também está te beneficiando, porque não tem nada separado, tudo está interligado. Então eu daria uma dica, faça uma relação, faça uma lista do que você considera seus talentos, por mais simples que seja, inclusive cozinhar, cozinhar, escrever. Então comece a fazer uma lista e veja que a gente não tem um talento só, no mínimo nós temos 3 talentos. Então faça essa lista e comece a interrelacionar esses talentos. Porque com isso você vai criar a sua forma própria, a sua forma individual. Porque o propósito de vida, inclusive, ele passa por um processo de individuação. Por isso que é importante a criança receber o que ela precisa receber lá atrás, o que é de direito dela, para que quando ela cresça, não tenha dificuldade de encontrar esse propósito de vida, Então, assim, fazer essa inter-relação dos talentos e, em cima disso, você criar a sua forma, porque podem existir vários profissionais, da mesma profissão, podem existir vários médicos, podem existir, inclusive, vários dentistas, mas cada um pode ter a sua própria forma, E essa forma envolve, inclusive, as experiências que você teve. Então, as experiências que você teve juntando com um investimento, porque a gente precisa investir também para ter um retorno. Às vezes a pessoa fica lá se queixando,
eu não dou certo profissionalmente, nada acontece de diferente. Então você está investindo, você investe para esse crescimento profissional, e eu diria primeiro para o seu crescimento como indivíduo, o seu crescimento pessoal, porque passa por um caminho também de autoconhecimento, né? De se perceber, se entender, compreender porque você age de uma forma, porque você age de outra forma, e a partir disso aí, você se conhecer, isso vai facilitar certamente você fazer contato com o seu propósito de vida. Então, o propósito de vida, ele te deixa vivo, é aquilo que você defende ali com unhas e dentes. E que se você está no caminho, no seu caminho do propósito de vida, isso aí vai te ajudar, inclusive, a você ter clareza mental, a você fazer escolhas, inclusive, na sua vida pessoal, escolhas mais assertivas. E dentro da biocibernética bucal, a gente tem, né, como ajudar você fazer contato com o seu propósito de vida, caso não tenha encontrado ainda, ou até expandir, porque com os aparelhos de bio a gente consegue colocar o paciente no resgate postural, que coloca ele no centro, né? Então, nesse centro você também passa a respirar melhor. E isso vai ajudar a você fazer contato com o que tem de mais profundo dentro de si, ou seja, com a sua essência. Então, você que acompanhou aí esse vídeo, essas informações passadas, que de repente conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, algum conflito, né, a nível profissional ou pessoal, compartilhe com essas pessoas, dê um like e assinem no canal. Um grande beijo e obrigada.